Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Vasco. Pessoal, vamos aqui como sempre com o SBT Esportes Rio, já deixando os créditos aos canais, ao canal do SBT Esportes na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Pessoal, investidor aí grego pode estar comprando a SAF do Vasco, tem reforços, vamos aqui com o Pedrosa. Você está próximo de entrar, mudar a história do seu time, que é fazer uma SAF boa. Aí o negócio vai ficar bom. Então é um bom momento. O Vasco encara o Atlético Mineiro hoje, confronto direto, as duas equipes que estão vivendo aí numa seca de vitórias. E vai dar Vascão, Pedrosa, rodou. Duas equipes buscando reencontrar o caminho das vitórias. Vasco e Atlético Mineiro se enfrentam hoje às 7 da noite em São Januário em um confronto direto por uma vaga na Sul-Americana. O Cruz Maltino está a 5 jogos sem vencer. E o Galo, que busca se recuperar após o vice da Libertadores, tem uma sequência ainda pior com 11 partidas sem vitória. Para o confronto decisivo, o técnico Felipe ainda não confirmou a escalação, mas pode promover mudanças entre os titulares. Essa será a despedida do Cruz Maltino de São Januário na temporada. E só a vitória interessa para terminar o ano em paz com a torcida. Vamos todos cantar de coração a cruz de mal. Vamos lá. Provável escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo Piton, Hugo, Cocão, Jair, Coutinho, Alex Teixeira e Verrete. O Ryan briga com por uma vaga aí nesse ataque. Gente, bom demais esse Ou no time. lugar do Jair, mas eu acho muito difícil que o Alex Teixeira não jogue o jogo de hoje. Cara, a gente não teve tempo de falar sobre isso, porque a gente tava Botafogo, depois vamos falar do grego, Sim. Vamos falar ainda hoje. Mas a gente pode lembrar no ano passado... o ano passado. Sim. No momento mais importante ali passado não, retrasado. 22 na Série B. 22. No momento mais importante ali do Vasco, o Alex apareceu, o Alex Sim. Teixeira. E mais uma vez, imagina perder pro Atlético Goianiense em casa, perder pontos, o Pedrosa. Mais uma vez o Alex sendo um cara importante quando a corda tá no pescoço, né? Ele entrou e mudou o jogo. Tanto porque ele errou no gol do Atlético Goianiense, quanto porque ele conseguiu dar assistência e fazer o gol. Ele foi um jogador extremamente importante nessa partida. E assim, o Alex foi muito mal aproveitado pelo Rafael Paiva, eu já falei isso aqui. Era um jogador que toda hora ele entrava 20 minutos, aí ficava 3 jogos sem entrar e depois entrava de novo. É impossível o cara ter sequência e conseguir render o que a gente espera que ele renda. E com o Ramon Dias, ele também foi mal aproveitado. O Ramon Dias, por exemplo, preferiu o Sebastião Ferreira ao Alex Teixeira. Verdade. O que pra mim era um erro. Claro que o Alex tem que mostrar mais pra gente poder falar que ele tá bem. Mas nessa última partida, eu acho que ainda mais com o futebol terrível que o Vasco tem jogado, ele merece uma oportunidade sim como titular. E então esse time aí é o provável time É o do Vasco provável hoje. time. Agora eu quero saber do grego. Eu e toda a torcida do Vasco, Tá. Esse cara que não é um iogurte, Não é? ele existe e pode comprar o Vasco da Gama, Existe. Lucas Pedrosa? Vamos lá. Este homem aqui, ó, rezando. Evângelos Isso. Marinacos, Isso. é isso? Vamos lá, tudo que a gente trouxe aqui na segunda-feira procede, tá? Ele é um cara que está interessado na compra do Vasco, assinou o NDA com o Vasco da Gama. O que é o NDA? É um acordo de não divulgação para que o Vasco troque documentos com o Evângelos Marinakis para que ele entenda a questão de CT, questão de estrutura, folha salarial, quanto que está a dívida e tudo mais. A gente também trouxe aqui, de forma exclusiva, que tinha um escritório que estava sendo o interlocutor entre o Vasco da Gama e o Evângelos Marinakis, além também da participação do Edu Gaspar. E esse escritório é muito conhecido, até o Jorge Nicola trouxe essa informação primeiramente, a gente confirmou, é do Juliano Bertolucci. Quem é Juliano Bertolucci? É simplesmente o principal empresário do futebol brasileiro e o cara mais respeitado no futebol mundial. Inclusive ele tem uma boa relação com o Evângelo, já fez alguns negócios com o Nottingham Forest, que é esse time. O Gustavo Scarpa, quando foi para lá, por exemplo, foi o Bertolucci. O Andrei, quando saiu do Vasco aqui, foi pro Chelsea. Ele foi emprestado ao Nottingham Forest e foi também do Bertolucci. É um cara forte há É um muito cara tempo. muito A proposta forte. dele pelo Pedro foi pelo Bertolucci. Bertolucci também, do Nottingham Forest, foi o Evângelos que tentou comprar o Pedro e foi através do Bertolucci. Então é um cara que tem uma excelente relação e está fazendo essa ponte com o Vasco da Gama nessa interlocução, digamos assim.
Qual é a situação hoje, Pedrosa? Hoje a situação continua nas conversas. As conversas estão acontecendo. Não tem proposta na mesa. Quem quer fazer uma proposta para o Vasco da Gama e já assinou em relação a isso foi o italiano Andrea Randrezzini, que é o nome dele. Ele é dono do Sampdoria, da segunda divisão italiana, e ele era dono do Leeds na Premier League. Mas para fazer proposta para o Vasco, ele vai ter que angariar um fundo com outros investidores para tentar fazer essa proposta. E que não me parece ser o caminho ideal para o Vasco da Gama nesse momento. Mas assim, em relação ao Vasco da Gama, a posição do Vasco é ouvir todo mundo. Porque ele tem que entender que o mercado é dinâmico. Não adianta o Vasco só falar assim, não, eu vou negociar só com o grego. Porque o que acontece é o seguinte, você baixa o seu valor de mercado. Se eu estou priorizando só você, eu não posso falar que, eu só vou priorizar você. Porque se tem outros interessados, isso mostra como o Vasco é disputado no mercado. Seu valor de mercado sobe. Então, assim, eu vejo muita gente, já fecha com o grego, já fecha com... Não é assim. Tem que ter paciência, tem que valorizar o Vasco da Gama para que o Vasco não cometa o erro que cometeu com a 777. Então, muita paciência, muita calma nessa hora. O que eu posso dizer é sim que ele tem interesse no Vasco da Gama. Põe a foto dele aqui com a camisa branca, consegue, por favor? Vocês não têm essa coisa que eu tenho, que eu sou botafoguense, né? Eu tenho essa coisa do negócio meio místico, eu tenho isso, eu sou assim, tá? Aquela foto que ele tá com a camisa branca. Sim. Gente, se vocês não estão enxergando, pra quem não pode ver, eu conto. Ele é uma mistura do Almirante com o Eurico Miranda. É Evangelos Marinakis, inclusive. Olha aqui, ó. Isso aqui é o Almirante do Vasco, aqui, ó. Olha aqui essa parte aqui, ó. Isso e com aqui muito é o mais Almirante. dinheiro também. E o resto todo tem um ar de Eurico Miranda. Se este homem não Fuma for... charuto. Fuma charuto? Fuma. Ô, Venê, claro que tem que fazer o que o Pedrosa falou. Tem que negociar aquele negocinho assim, né? Mas esse homem tem que ser o dono do Vasco. E ele também é apaixonado por futebol, acho que isso conta muito. Eu acho que, por exemplo, o próprio John Texton, o cara que é fissurado em futebol, ele entende de futebol, ele indica nomes. Eu não acho que o cara tem que apenas chegar e comprar e pronto, não é assim. Ele também tem que gostar do esporte, ele foi eleito, o dia a dia. Esse ano como melhor dirigente do futebol E europeu. a gente vê isso, porque, olha só, se a gente for parar e analisar os clubes que ele tem como dono, o Olympiacos. Vai muito bem, obrigado. Sim. E ele é apaixonado por brasileiro. Você vê que Sim, toda hora ele contrata é um brasileiro. O time inglês também está indo muito bem lá na Premier League. Então, ele acabou de comprar um clube português, o Rio Ave, que também está crescendo, pelo que a imprensa portuguesa fala. E eu, assim, óbvio que isso aqui é uma opinião de leigo, enxergando toda a situação de fora. Eu acho que o Vasco, ou qualquer clube que vai se tornar SAF, não tem que pensar apenas no dinheiro. Qual é a maior proposta financeira? Claro, com certeza. Eu acho que você precisa parar e analisar o que essa pessoa, o que esse grupo pode oferecer futuramente. E esportivamente também. Vamos pegar o exemplo da 77. Beleza, supondo que a 77 na época tenha dado o maior dinheiro. E aí os conselheiros do Vasco, na ocasião, escolheram a 77. Só que se a gente for parar e analisar, eles não tiveram sucesso com nenhum outro clube. Então, assim, não é só pensar em dinheiro nesse momento, é pensar todo o projeto. Eu acho que é isso que o Vasco precisa fazer. É que a 777, ela prometeu muito, né? Ela prometeu que o Vasco seria um dos 5 maiores clubes do Brasil, ela prometeu que o Vasco teria uma folha salarial gigante, que o Vasco voltaria a disputar grandes títulos, que o Vasco teria um CT, e eles não cumpriram nada, porque eles mentiram para o torcedor. Então, assim, foi uma empresa que hoje já não existe mais, e o ponto do Vene é extremamente interessante, porque é projeto esportivo. O cara não tem que chegar aqui e só, eu vou fazer um time milionário. Ele tem que reestruturar o CT, ele tem que fazer com que a base do Vasco da Gama volte a ser valorizada, ele tem que aí sim montar um time. O Edu Gaspar, que hoje também faz parte do projeto do Grego, ele foi eleito em 2023 como melhor dirigente e hoje o Grego foi eleito em 2024 como melhor dirigente do futebol europeu. Então hoje são dois caras que estão unidos. O Edu Gaspar é um cara sensacional, um dos melhores dirigentes que tem no mundo, não só no futebol brasileiro em relação ao Brasil. Inclusive, um bom exemplo, pelo fato do Grego gostar tanto de futebol, por exemplo, na final do Mundial Sub-20, Olympiacos e Flamengo, ele fez questão de vir e acompanhar de perto, in loco. Porque qualquer outro dirigente poderia pensar, não, é Sub-20, eu não vou. Exato. Ele não, ele saiu de lá, de onde ele mora, enfim, falou, não, eu vou acompanhar de perto. Muito então é bem. um cara que acompanha, então assim... E isso é muito importante para uma questão de SAF, não é só pagar dívida e ter dinheiro. O torcedor quer levantar a taça, né? Quer tocar no caneco. Ó, o torcedor do Fluminense, tá... É isso aí, torcida do Vasco, e vamos aqui para mais uma notícia. A grande virada do Vasco. O bilionário grego aumenta expectativas para a aquisição da SAF. O Vasco da Gama está prestes a viver um dos momentos mais importantes de sua história. A negociação envolvendo a aquisição da Sociedade Anônima de Futebol do clube ganhou novos contornos e a expectativa agora gira em torno de um possível desfecho positivo.
O bilionário grego Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos e empresário de grande influência no cenário europeu, deu mais um passo importante na negociação, trazendo otimismo entre os torcedores e dirigentes do Cruz Maltino. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, fontes próximas ao empresário Giuliano Bertolucci, que tem atuado como intermediário, a negociação está na fase de diligências, ou seja, uma etapa fundamental para a finalização do processo. Pessoas envolvidas na negociação garantem que o processo tem grandes chances de ser bem-sucedido, ampliando as perspectivas de sucesso para o clube. Bertolucci tem sido a ponte entre os representantes de Marinakis, liderados por Edu Gaspar e Pedrinho do lado do Vasco. O otimismo crescente em torno do fechamento do negócio envolve não apenas os empresários, mas também os torcedores que esperam uma transformação radical no futuro do clube. A negociação com um dos maiores empresários do futebol mundial à frente indica um novo ciclo promissor para o Vasco, que pode finalmente encontrar a estabilidade financeira e esportiva necessária para conquistar novos títulos e prosperar no cenário nacional e internacional. É isso aí, torcida do Vascão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, pessoal. Deixe seu like, o seu comentário também. Comente aí qual é a sua expectativa para esta compra da SAF do Vasco. Finalmente, será que o Vasco vai estar em boas mãos? Pessoal, também, quando forem se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim que a gente postar um conteúdo relacionado ao Vasco, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, pessoal, desde já agradeço, valeu!